Fala galera, beleza? Bans na área com mais um Nosso Papo aqui dentro do Bans Pod Nerd, que é claro o seu podcast de cultura nerd. E para quem não conhece, o Nosso Papo é aquele bate-papo descontraído, sempre com um convidado especial que envolve o mundo nerd. Portanto, se você caiu de paraquedas nesse episódio pelo YouTube, se inscreva no canal, curte e compartilhe o vídeo e, claro, clique no sininho para receber as notificações. Se você estiver nos ouvindo pelo seu agregador de podcast predileto, nos siga e nos avalie lá também. E por falar em seguir, nos acompanhe também nas redes sociais, @BansPodNerd. Nas principais redes sociais disponíveis, o Bans Pod Nerd está. Depois dessa querida nossa já tradicional introdução, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, pois ele é responsável por um dos maiores portais cinéfilos do Brasil, que fala sobre filmes e séries, logicamente. Ele já entrevistou inúmeras celebridades e diretores. Portanto, hoje, no nosso papo, eu tenho o prazer de receber o Renato Marafon, do portal Cinepop. Renato, bem-vindo! Bans, meu querido, obrigado pela oportunidade. Eu sou um fã do seu trabalho, sempre assisto. É um prazer enorme estar aqui com você. Tô na correria, faz tempo que a gente tá combinando aqui, né? Mas eu fui cobrir o Fantastic Fest em Austin, que é um festival só de filmes de terror. E hoje eu entrevistei a Xuxa aqui no Festival do Rio de Janeiro. Olha que então, chique. Tô aqui super feliz. Renato, eu costumo dizer aqui que se você está preparado para ser metralhado com as minhas perguntas, porém, para quem já está acostumado e agora saiu de uma entrevista com a Xuxa, essa pergunta vai até não fazer efeito, não vale. Mas bora lá, então. Vamos começar então esse nosso bate-papo. É um bate-papo tranquilo. Eu confesso que as minhas primeiras perguntas são um pouquinho clichês, porque eu gosto de dar contexto para a galera que nos acompanha, principalmente para o pessoal, por exemplo, que ainda não conhece o seu trabalho. Então, para começar esse papo de hoje aqui, me explica, me fala no detalhe quem é o Renato Marafon, quando surgiu esse gosto por filmes e séries? Bom, desde que eu me conheço, desde que eu era criança, eu amava cinema, eu vivi em videolocadora. Eu tinha 13 anos quando eu comecei o site, lá em 1997, 99. 13 anos. Era terra de ninguém ainda. Tinha o Cinema em Cena e tinha o Epipoca. E eu era de uma família simples. Na época, você ter internet era super caro. Então, eu não tinha internet. Eu ia em cybercafé. A nova geração nem deve saber o que isso. Era um lugar que você ia e você pagava para usar a internet. Eu comecei o Cinepop lá, chamava Cinepipoca ainda. Eu gostava muito da franquia Pânico, e ia sair Pânico 3 em 99, depois adiado para 2000, e eu comecei o cinepipoca.cjb.net, porque eu queria falar sobre Pânico. Eu ia na locadora todos os dias, eu alugava 3 fitas por dia, todo dia. E eu assistia, eu sofria bullying na escola, então era uma forma de fuga do bullying. E eu não esperava o sucesso que ia fazer. Nossa, porque assim, o nicho nerd, vamos dizer assim, se você me permite falar, o nicho para quem curta esse tipo de conteúdo, realmente ele é um nicho de pessoas que sofreram muito bullying na época, porque na época, gostar desse tipo de conteúdo não era legal como é hoje. Então, assim, eu entendo perfeitamente esse tipo de situação que você tá falando, que eu também, na minha época, eu usava o tipo de conteúdo também pra fugir um pouco dessa realidade. Mas esse gosto por filmes, séries, só foi a sua fuga mesmo? Ou realmente era algo que já te despertava aí internamente alguma coisa? Cara, era algo que eu amava, mas eu acho que o cinema, ele é uma fuga. Você vê histórias, você conhece lugares. Eu sou do interior de São Paulo, então eu sou de uma cidade conservadora, e a minha vida era aquela. E aí eu poder assistir filmes que mostravam outros mundos,
outras histórias e mostrava que o mundo era muito maior do que aquilo que eu conhecia, Com certeza. era uma fuga e era um prazer. Então eu acho que o cinema é isso, ele dá esperança. Ele mostra para você que a sua realidade não é só aquilo, existem coisas maiores. E foi com o cinema que eu aprendi a falar inglês. Eu nunca fiz curso de inglês, eu sou autodidata e eu assisti o filme. Meu sonho era conhecer os Estados Unidos, porque os filmes norte-americanos, eles vendem aquele paraíso que é os Estados Unidos. E eu sempre sonhei em conhecer Hollywood, Los Angeles, Nova York. Então eu assisti o filme legendado, eu escutava e lia a legenda. E eu aprendi a falar inglês sozinho. Quando então, eu crescer, eu quero ser igual a você. Não, depois eu fui para os Estados Unidos e eu descobri que eu não sabia muita coisa. Eu sofri muito lá. Várias coisas que você não sabe, que você acha que você sabe, a hora que você chega lá mesmo, você não sabe. Eu cheguei a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Nova York, fui super maltratado, porque o pessoal em Nova York, eles são um pouco rudes, porque eles estão sempre na correria. E eu cheguei todo sunshine, chegava para eles e falava, hi, hello, how are you? E eu levava cada pancada, porque é tudo na correria, você tem que falar o que você quer. E eu lembro que eu cheguei no McDonald's, primeira coisa que eu cheguei quando eu fui para Nova York, entrei no McDonald's, pedi um número, e aí a mulher me deu o copo e não deu canudo. Eu falei, pô, aprendi tanta coisa em inglês, como é canudo em inglês? E aí eu não sabia, e na época não tinha internet ainda, faz 15 anos. Aí eu cheguei pra atendente e fiz assim, ó, do you have a... Ela, what? Eu falei, do you have a... Ela, what? E ela achou que eu tava perguntando de outro tipo de coisa, e era canudo. E depois eu descobri que canudo era Strauss. Então aí depois eu aperfeiçoei indo viajar, porque tem muita coisa que você não aprende, nem no filme, nem na escola. E o choque de cultura, como foi? Tirando palavras. Cara, eu amo os Estados Unidos pra passear, eu vou sempre pra lá, pra entrevistar celebridades, as distribuidoras pagam, então pra mim é uma maravilha, eu amo viajar. Unir o útil ao agradável. Ou eu ia entrevistar a celebridade, ou ia ser comissário de bordo, mas eu sou muito desastrado. Então eu ficava imaginando eu passando naquele corredorzinho do avião e esbarrando em todo mundo. E é um choque de cultura muito grande. Eu amo os Estados Unidos para passear, mas eu não conseguiria morar lá. É legal porque tudo funciona, só que são muitas regras. E aqui no Brasil já é mais tranquilo. Então todo país tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, mas Hollywood sabe vender os Estados Unidos como ninguém. Até nos filmes catástrofe, nos filmes super-herói. Eu via Nova York, eu falava, cara, cidade dos sonhos, Los Angeles. E aí você chega lá, às vezes não é tanto, mas mesmo assim eu me apaixonei. Só que eu não moraria. Eu gosto muito do Brasil e eu gosto de falar passear, mas eu acho que morar não rolaria. Não, eu confesso que eu ainda não fui. Tenho vontade de conhecer, mas... Olha, eu ainda não tenho uma opinião formada se eu moraria, assim. Acho que precisa conhecer. Eu sou dessa simples opinião. Pra você dar palpite, você tem que conhecer. Então, quem sabe, agora que eu conseguir ir, aí eu te mando depois uma mensagem falando, lembra quando a gente conversou? Foi assim, assim, assado. Daí a gente troca a figurinha. E indo aqui pra minha próxima pergunta, gostar de filmes e séries hoje em dia, ele digamos que é comum. Mas agora eu queria saber uma coisa assim, um pouco mais, entre aspas aí, pessoal. Você se considera um cinéfilo? Ou vou trazer a sardinha agora aqui pro meu lado? Ou você se considera nerd? Cara, eu sofri muito bullying, como eu falei. E quando eu tava no colegial, nerd era uma ofensa. Foi muito legal como transformaram, ressignificaram essa palavra. Não era legal você ser nerd. Exatamente. Nerd era um xingamento. Ah, o cara é nerd. Era que nem gordofobia, homofobia. E eu acho que isso foi ressignificado depois que os filmes da Marvel começaram a fazer sucesso. E daí quem lia quadrinhos, quem vivia naquele mundo, começou a ser pop. Ah, o cara sabe tudo da Marvel. Agora os filmes estão fazendo sucesso. A DC também. Eu me considero cinéfilo. Eu nunca me considerei nerd, porque eu sempre gostei mais de filme do que de cultura pop. Eu vejo muitos colegas de profissão que vão na CCXP ou qualquer convenção e compram bonecos, gibi, tudo isso.
Eu não compro, cara. Primeiro que eu sou mão de vaca, então, assim, aquelas coisas são uma fortuna, Funko Pop e tudo mais. Não vou Eu nem te amo mostrar, então, meu cenário. cinema. Eu amo cinema mesmo. Eu não me considero nerd, porque nerd eu acho que engloba Abrange tudo, mais coisas, né? quadrinho. Eu só li a Turma da Mônica, e eu confesso que eu não leio quadrinhos. Eu gosto de filme mesmo. Tanto que é um problema quando você faz crítica, por exemplo, eu fiz crítica de tal filme. Eu fiz a crítica do filme. Uhum. E algumas pessoas acham que você tem que ter lido as 12 HQs, você tem que ter lido o livro, você tem que ter assistido a minissérie. Então, eu acho que cada produto é um produto. E eu me considero cinéfilo porque eu vou no filme. E nem eu amo a trilogia do Homem-Aranha, do Sam Raimi. E eu tenho muitos amigos que são nerds e que leram os gibis. Então, assim, pra mim, como filme, aquilo funcionou demais. Eu acho que Homem-Aranha 2, com Tobey Maguire, é o melhor filme de super-herói junto com o Cavaleiro das Trevas. Temos a mas mesma tem opinião. Amigos que leram as HQs e eles falam, não, mas ele não solta teia, ele não tem o aparelho de soltar teia, a teia dele é orgânica. Isso incomoda. E eu acho que o primeiro contato que você tem com a obra é o contato que fica. Então, como as pessoas leram as HQs, elas já vão para o cinema querendo uma adaptação fiel. E eu acho que não dá para você fazer uma adaptação fiel bem sucedida. Senhor dos Anéis, eu acho que tem que fazer mudanças no texto para que aquilo caiba na tela e seja assistível. Não dá para você adaptar perfeitamente. Concordo. Uma vez eu li uma frase, é o seguinte: você quer uma coisa fiel, fica com o quadrinho. Sim. E se você assistir o filme, você vai ler o quadrinho, você vai preferir o filme. Porque foi o primeiro contato, aquela foi a sua base. E aí, quando você lê o quadrinho, você fala, mas isso é diferente, a história não é legal. Então, eu acho que essa que nem o Resident Evil. Eu amo os filmes da Milla Jovovich. Eu joguei o jogo quando era criança, mas assim, meu contato foi os filmes. A Alice não existia nos jogos e tal. E eles fizeram uma adaptação fiel, recentemente, com a Caia Scodelario, que foi uma porcaria. Porque eles tentaram basear só no jogo e não traduziu bem para o cinema. Então, eu sou da teoria que o primeiro contato que você tem com aquele material é o que vai valer. É muito difícil você gostar de uma HQ e depois você ler um filme e você gostar do filme. Porque vai ter coisas diferentes que você não vai gostar. Isso aí, você mexeu em obras que uma massa gosta, é mexer no vespeiro mesmo. E quantas brigas eu já vi na minha bolha aí nas redes sociais a respeito de exatamente disso que você tá falando. Eu queria puxar uma frase que você falou que desde o início dos filmes da Marvel, tudo é que ser nerd passou a ser legal, digamos assim. Eu vou voltar um pouquinho ainda. Eu acho que desde o lançamento de The Big Bang Theory, que nerd passou a ser... Porque Big Bang, se não me engano, se não me falha a memória, foi lançado um ano antes ainda do primeiro Homem de Ferro. Então, assim, eu atribuo o boom, né, o início desse boom do mundo nerd é a Big Bang Theory. Porque eu particularmente amo essa série. Nossa, pra mim devia tá rolando até hoje, mas isso é papo pra outro pra outro episódio. Mas só pra saber se você gosta. Eu sou apaixonado pelo Sheldon. Eu acho um dos melhores personagens da história da TV. Eu sou apaixonado porque ele tem Asperger, então eu acho que representa muito bem quem tem algum tipo de autismo, e eles conseguem passar isso com louvor. Amo The Big Bang Theory, mas eu acho que no final eles começaram a dar uma escorregada. Então eu acho que você tem que terminar por cima pra aquilo não ficar. Tem várias séries que eu gosto muito que no final começaram a escorregar ali. Gossip Girl, Two and a Half Men, depois que o Charlie Sheen saiu. Então eu acho que tem que ter um momento pra parar. E The Big Bang Theory parou ali numa hora que já tava dando uma caída, né? Não, eu concordo. Nisso eu concordo com você mesmo. Eu acho que o pessoal tem que ter isso em mente mesmo. Tem que saber a hora de parar justamente pra manter esse nível da qualidade que, infelizmente, em séries muito longas, eu vejo naquelas séries da CW mesmo, que era 20 e poucos episódios, que, meu Deus, ia 10 temporadas e por aí vai. Acho que é muito. E, bom, eu queria entrar agora numa questão da sua formação. Por quê? Eu vi lá, dando minha pesquisadinha aqui, fazendo minha lição de casa, que você é formado em comunicação, é publicitário, mas assim, o que eu gostaria de saber,
essa formação sua, foi uma escolha pensada em trabalhar com cinema ou foi algo que aconteceu e acabou agregando? Cara, como eu falei pra você, eu comecei o Cinepop com 13 anos. E eu tenho TDAH. Então, quando você tem TDAH, é muito difícil você focar em alguma coisa. E o meu foco sempre foi o Cinepop, por isso que o Cinepop deu certo. Meu primeiro emprego foi aos 16 anos, numa empresa que fazia website. Na época ainda chamava website com DreamWorks. E foi aí que eu evoluí, eu fazia o Cinepop no Geosites. E aí que eu evoluí e aprendi a melhorar o site em HTML. Depois, eu trabalhei numa videolocadora. Eu amo videolocadora. O cheiro de uma fita VHS. Você chegar... Era um evento, cara. Você ir num sábado, numa locadora... Era muito gostoso. Eu acho que é uma coisa que a internet matou. E eu trabalhei 5 anos numa videolocadora. Eu já gostava e já tinha o Cinepop. Então, foi aonde eu descobri todos os filmes. Eu tinha que saber todos os filmes. Eu tinha que dar dica. E aquilo também me ajudou a minha formação. Quando eu fiz 19 anos, eu entrei na faculdade de comunicação social, com publicidade e propaganda. Eu terminei a faculdade, já tinha Cinepop. Toda essa trajetória, meu foco era o Cinepop. Então o resto eu fazia nas coxas, assim, porque era o Cinepop que eu gostava. Fiz a faculdade e depois eu me formei na Academia Internacional de Cinema. Então, mas todo esse tempo eu já tinha o Cinepop. Então, minha formação mesmo foi o Cinepop. O que eu fazia de fora ajudava eu a melhorar o meu trabalho no Cinepop. Na publicidade eu aprendi como você lida com o público e tudo mais. Na Academia Internacional de Cinema, você descobre como são os bastidores do filme que te estragam um pouco. Sério? Eu fiquei... Cara, depois que você descobre como aquilo é feito e você vai assistir o filme, estraga um pouco sua experiência. Esse corte está errado. Esse negócio... Aí você aprimora o seu lado crítico. Mas, como crítico de cinema, eu sempre procuro ver um filme com os olhos do meu público. Não adianta eu ver um filme pop, que eu sei que o meu público vai gostar, com uma visão de crítico chato. Então foi isso que eu sempre tomei cuidado do Cinepop, pra ver, tipo, é um filme divertido, não adianta você detonar um filme e você sabe que o público vai gostar. Temos aí algumas franquias à prova de crítica, como Crepúsculo. Uma jornalista minha fez uma crítica de Crepúsculo, acho que de Lua Nova, xingando o filme. Ela foi ameaçada de morte. Então, assim, você sabe que aquilo tem os fãs. E aí eu fiz uma crítica, eu falei, gente, como filme... Não. Mas eu sei que tem pessoas que gostam. Então, assim... E eu tento fazer numa linguagem mais popular. Eu odeio crítico arrogante, que coloca palavras difíceis, que se sente dono da razão. Ser crítico hoje em dia é muito difícil. Eu sou detonado toda hora. Eu gostei de Thor, Amor e Trovão e eu gostei de Flash. Eu gostei. E aí, toda vez que eu posto uma crítica, eles vão lá pegar um print de um Twitter para tentar minimizar o meu trabalho como crítico. Gente, crítica é o gosto pessoal. E aí o povo vem te detonar. Você foi imparcial. É claro que eu fui imparcial. É o meu gosto. Não é porque o filme é um fracasso, ele é ruim. E a qualidade é subjetiva. Tem filme que você gosta, tem filme que eu gosto. Às vezes não bate. E tá tudo bem. E as pessoas hoje em dia estão muito agressivas na internet. Ah, é demais. Elas acham que se a sua opinião não bateu com a dela, você não é bom. E isso é muito errado. Cara, vou ser bem sincero com você. Por que que eu gosto das suas críticas? Eu até comentei agora há pouco com a minha esposa. Eu gosto da sua crítica porque a visão que você passa da obra, eu acho uma visão humanizada. Assim, a maneira que você fala com quem tá te lendo ou para quem tá te assistindo, eu acho uma visão realmente humanizada, que foge de alguns padrões aí que a gente encontra pela internet, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que realmente eu gosto bastante no seu trabalho, essa visão que eu considero, por exemplo, humanizada mesmo. Mas, agora me gerou uma curiosidade. Você tava falando dessa galera, desses haters, né? Como que você consegue lidar com isso, cara? Porque todo dia, toda semana sai crítica, sempre tem conteúdo pra vocês, né, da sua equipe aí, comentarem. E como que é lidar com essa galera? Cara, é muito difícil, mas o Cinepop é um bebê pra mim, é o meu sonho.
é a minha conquista. Eu consegui criar um império muito grande. Então, ao mesmo tempo que é difícil, porque tem pessoas que são extremamente maldosas. Elas não fazem, elas não leem a crítica, elas só leem o título e elas vão lá e Uhum. desmerecem o seu trabalho. Então, ao mesmo tempo que é difícil, cada vez que eu sou detonado ou cancelado, me impulsiona a fazer mais. Então, quando eu fui cancelado, porque eu falei bem de The Flash, eu falei, então tá, agora nós vamos ter duas críticas de pessoas diferentes. As pessoas, elas não leem quem é o autor da Uhum. crítica. Nós publicamos uma crítica de Oppenheimer, de uma autora que eu não vou falar o nome, e as pessoas acharam que a crítica era minha. E ela não gostou do filme, ela deu nota 6, ela gostou, mas não achou tudo isso. E as pessoas detonaram o site, aquele menino, vários xingamentos. Então, assim, como que eu vou considerar? Eu estou aberto a todas as Sim. críticas, desde que sejam com respeito. Eu acho que é legal debater sobre cinema. Respeito E tá as em pessoas, falta. elas são agressivas. E aí, quando aconteceu isso, cara, foi mais de 1000 comentários. Eu falei, então agora nós vamos publicar duas críticas de cada filme. E cada crítica é uma opinião. Aí as pessoas falam, você não está sendo parcial. A crítica ela não é parcial. As pessoas não sabem mais hoje em dia o que é uma crítica. Crítica não pode ser universal. Não é porque todo mundo falou bem que você vai ter que falar bem se você não gostou do filme. Não é porque o filme foi mal de bilheteria que você tem que detonar. O filme Sim. pode ter ido mal. Qualidade e bilheteria não Não. andam juntos. Tem filmes bons que vão mal na bilheteria. E tem filmes horrorosos que vão bem. Que estouram. Resistência estreou esse fim de semana nos Estados Unidos. Eu amei. Eu falei que eu queria esse filme no Oscar. Eu achei ele inventivo. Eu achei a fotografia espetacular. E o filme fracassou nas bilheterias. Porque as pessoas não querem histórias novas. Por mais que elas falam que Hollywood está com falta de inovação, é só franquia. As pessoas vão assistir filmes de super-heróis, que agora também está com uma saturação. As Uhum. pessoas querem franquia. Quando vem alguma coisa nova, que tá todo mundo pedindo, cadê a inovação? O povo não vai assistir. Então é a lei da demanda e da procura. Não adianta você pedir histórias novas se você só vai ver franquia. Barbie, Star Uhum. Wars, Marvel, DC, que agora também tá fracassando, alguns deles, mas histórias novas as pessoas não querem. Elas querem aquilo que elas já conhecem. É, isso é verdade mesmo. Indo agora para nossa próxima pergunta. Olha, você já fez inúmeras críticas a ele, inúmeras produções, mas me responda sinceramente, na sua visão particular, o que um filme tem que ter para ser bom? É curiosidade minha. Cara, é um conjunto. As pessoas criticam, por exemplo, se você fala que um filme de 200 milhões não é bom, e as pessoas criticam quando você fala que um filme que foi feito com 5 milhões é bom. É um conjunto de coisas. Se o filme ele for bem executado, ele não precisa de um orçamento milionário, ele não precisa ter gastado 230 milhões, o conjunto de obra. Então nós temos que ter um roteiro bem escrito. Se o roteiro for ruim, pode ter a melhor direção do mundo, vai ser uma porcaria. Se tiver uma boa direção e não tiver roteiro, ou se tiver roteiro e não tiver uma boa direção, então é o conjunto da obra. E eu acho que a proposta. Às vezes a gente fala bem de filme nacional, demos nota 10 para pro filme do Claudinho Bochecha, Nossa História. E aí as pessoas xingaram, como você dá 10 para nossa história e você deu 7 para um filme da Marvel? É a proposta do filme. Uhum. Se a proposta do filme é aquela e ela cumpre, você dá aquela nota. Não precisa ter efeitos especiais, não precisa, entendeu? E as pessoas não conseguem conceber como um filme com orçamento menor ou como um filme nacional tem uma nota melhor do que um filme de Hollywood com orçamento gigantesco. Mas se você vai assistir uma comédia e você não ri, Uhum. não rolou. Se você vai assistir um filme de super-herói e você não sai satisfeito com todos aqueles efeitos visuais, que nem o Último Homem-Formiga, que eu não Ah, gostei, eu também ou não. Doutor Estranho 2, não valeu a pena todo aquele orçamento, toda aquela divulgação. Então, às vezes, um filme que ele sai do orçamento de uma coxinha em Guaraná Antártica é melhor do que um filme com orçamento milionário. Então, eu acho que é a proposta. Você não pode analisar todos os filmes iguais. O filme de terror ele tem que te assustar. Se não Sim. te assustou,
Tem alguma Não coisa é, errada. não foi bem feito, tem alguma coisa errada. E é aí que eu analiso, cada gênero é um gênero, e as pessoas querem comparar uma coisa. Você gostou do filme de comédia da Jennifer Lawrence, mas você não gostou do filme de terror X. Ué, mas eu ri com o filme da Jennifer Lawrence, que era um pastelão. Sim. O outro filme que era para ter uma proposta não cumpriu, e é aí que eu analiso, entendeu? Eu acho Nossa. que cada proposta é uma proposta. Isso casa muito com um comentário que eu faço recorrente aqui no nosso podcast, é que as pessoas não analisam a proposta do filme mesmo, ou até mesmo algum tipo de contexto, enfim, elas não pensam em nada, simplesmente que é o que você falou, quer comparar A e B como se fosse realmente a mesma coisa, a mesma proposta, mesmo tudo, né? E aí o que... Os filmes, eles não são comparáveis, ainda mais quando eles são gêneros diferentes. Sim. As pessoas têm um ranço com o filme nacional. Cara, se o filme nacional for bem feito, eu assisti o filme nacional agora no festival, no Fantastic Fest, eu saí do cinema passando mal. É um suspense, é uma Eita. propriedade. Eu vi elogiar o filme, Não. no dia seguinte o filme ganhou o Fantastic Fest. Ele foi aplaudido em pé no Festival Internacional. Ele não tem distribuidor ainda no Brasil. E eu falei, cara, que filme. Aí se eu falo nota 10 para esse filme, e sai um filme da Marvel ou da DC ou do nota 6, você deu 10 para um filme nacional? Não compara. São propostas, gêneros diferentes. E as pessoas, elas não conseguem entender isso. Sim, cara, é exatamente isso. É a proposta, gente. A proposta pra mim é... Olha... eu nem vou levar muito o assunto adiante, porque o pessoal que nos acompanha aqui sabe o quanto que eu bato nessa tecla, o quanto que eu falo. Falei, gente, uma das teclas que eu bato é essa e aquilo que a gente até comentou em off, aí, brincou um pouquinho, falando que pra você dar opinião, você tem que conhecer, né? Então, assim, simplesmente tenha a sua opinião, né? E por falar em opinião... eu vou falar, meu próximo questionamento é referente à maneira de se expressar, né? Que você expressa a sua opinião. Por quê? Pra mim, cinema é arte. Tanto que temos inúmeras produções aí que vou falar por mim, que me toca. Sinceramente, me toca muito, né? Principalmente quando é questões sérias, né? Com assuntos bem sérios. Por exemplo, recentemente eu assisti um filme com a minha esposa na Netflix, não, na HBO Max, que chama Escritas Secretas, que fala muito sobre questões de como as mulheres são vistas numa sociedade machista. O filme se passa aí em 2 décadas diferentes, se não me falha a memória, acho que década de 30 e pouquinhos e depois na década de 90, e ele te dá essa visão de como a mulher é tratada. Sendo bem sincero, esse filme mexeu muito comigo, com a minha esposa, foi muito triste ver em tela determinadas situações que a gente sabe que acontece muito hoje em dia. E o que eu queria saber de você é o seguinte, como que é pra você expressar a sua opinião quando tem, por exemplo, esses assuntos mais delicados aí que os filmes abordam? Cara, eu vou te falar, as pessoas falam pra mim, você não pode se impor, você não pode... E eu, infelizmente, não consigo. Eu sou totalmente contra a homofobia, a gordofobia, o sexismo, o machismo, e eu perco seguidores por causa disso, mas eu acho que a gente está num momento de polarização. Se você não impõe e não fala que lado você tá, agora existe a palavra lacração. Aí eu odeio Cara, essa palavra. o que é lacração? Eu odeio essa palavra, mas você tem que se impor. Eu sei que tem gente que odeia, mas assim, o filme não pode ser estrelado por um negro, ou por uma mulher, ou por um gay, que é lacração. Exato. Como? Então, infelizmente, você tem 2 caminhos ali. Ou você fica em cima do muro, ou você coloca o que você pensa. E eu acho que a gente tá num momento que você tem que colocar o que você pensa. E por mais que as pessoas... E as pessoas estão muito intolerantes. Muito intolerantes. Eu solto a crítica, eu vou pra São Paulo assistir o filme, antes do filme estrear. E aí na quarta-feira, um dia antes da estreia, eu solto a crítica do filme. E aí, se a sua crítica não bate com a expectativa das pessoas, elas vêm embaixo. Sua crítica é uma... E xinga... Mas peraí, você não assistiu o filme ainda. O filme não lançou. O filme vai lançar nos cinemas amanhã.
Por que você tá me xingando? Porque eu achei o trailer e o trailer é bom. Porque a sua crítica é imparcial. E aí você fala, não, gente, isso é uma loucura. Você tem que respeitar, é a minha crítica. Vá assistir o filme, vá ter a sua experiência. E eu falo, essa é a minha opinião. Eu não falo pra ninguém vai ou não vai assistir um filme, porque eu acho que você tem que assistir. Eu vejo um monte de crítica falando que o filme é uma porcaria, mas se aquela temática me agrada, eu vou assistir do mesmo jeito. Porque tem filme que a crítica detonou e que eu gostei. A arte é subjetiva. Então, eu acho que você tem que assistir. E depois que você assistir, aí você pode debater com respeito. Não xingando. Eu vi que o movimento agora de filme de super-herói que dá medo de você fazer crítica. Porque você faz a crítica falando que você gostou e as pessoas nem foram assistir, mas virou moda pra detonar. The Flash, eu vi que aconteceu isso. Eu vejo um monte de gente que não viu o filme e que tá detonando o filme. Porque virou moda. Virou. E isso eu acho muito complicado. E agora, eu tenho que dar minha opinião pessoal sobre coisas que, pra mim, é da minha índole, entendeu? Contra a homofobia, contra a gordofobia, contra o racismo, mesmo que isso vá afastar alguns seguidores. Infelizmente, é a minha índole. E quando você fala de arte, não tem como você ficar em cima do muro quanto a isso. Entendeu? Exato, eu concordo 1000% com o que você falou, mas sabe o que eu percebo? Não sei se essa é a sua visão, é que uma determinada parcela da população quer normalizar coisas que não é pra ser normalizado, que não é normal, que não é correto, e que não é justo, enfim, que não é N situações, mas que infelizmente, por N motivos aí, né, a história do Brasil mostra várias e várias vezes, a gente tá passando por situações que, infelizmente, as pessoas parecem que perderam a vontade de pensar, perderam o próprio senso crítico, perderam coisas que, na minha visão, né, deixando claro aqui que é a minha opinião pessoal, perderam essa noção do que é correto, do que é certo. Ou melhor dizendo, do que é ser humano, né? E aí que criaram essa palavra lacração. Eu acho uma palavra horrorosa. O que é lacração? Então, se você quer mesmo ser racista, se você quer ser homofóbico, joga real. Ah lá, vem ele com lacração. Por quê? Porque eu gostei do filme da Barbie, eu adorei o filme da Barbie. Nossa, o que eu vi de e aí a polarização, você não podia gostar do filme da Barbie e não gostar de Oppenheimer. Ou você não podia gostar de Oppenheimer e não gostar. E eles acham que existe essa agenda woke. Gente, eu analiso o filme pelo que eu vejo no filme. Eu achei o roteiro e a direção da Greta Gerwig maravilhoso. Eu acho que o filme aborda temas importantes. É um filme, ele não é pra criança, mas ele é muito bem feito. A Margot Robbie tá maravilhosa. É entretenimento. Eu não posso gostar do filme da Barbie, porque eles falam que é uma agenda woke. O que é uma agenda woke? Aí vem me xingar. Crítico cheiroso. O que é um crítico cheiroso? Então eu acho que as pessoas estão muito intolerantes elas deixam de se divertir. Porque eu tenho certeza que as pessoas não foram assistir Barbie. E qualquer crítica que você faça, ele falou bem de Barbie. E daí, eu gostei de Barbie. Qual é o problema? Eu não posso gostar de alguma coisa, então é essa intolerância. Se você gostou de alguma coisa que elas estão pressupostas a não gostar, você é um péssimo crítico. E é aí que tá o problema da internet. Por isso que eu falo, eu morro de saudade do Orkut. A internet era tão gostosa, a gente tinha testemunha, coraçãozinho. E hoje em dia é só hate. É hate o tempo inteiro. É gente de mal com a vida que não faz nada a não ser criticar. Se você não gosta de um crítico, por que você segue ele? Exato. Pra dar uns exemplos aí desses pontos que você colocou, eu acho Barbie um filme, principalmente hoje em dia, lógico, um filme totalmente necessário. Muito, mas muito necessário, porque ele dá visibilidade pra algo que, olha, sempre foi difícil de tocar. E agora tem essa plataforma magnífica que é o cinema pra dar voz a tantas mulheres aí que, infelizmente, né, fazendo um trocadilho, perderam voz, né, que infelizmente se sentem tão reprimidas que, enfim, acabam, enfim, é bem triste essa parte, para não usar a palavra que eu pensei aqui, por isso que eu gosto muito de Barbie, né, que ele mostra esse problema de sociedade.
E pra falar em problema de sociedade, um filme também que mexeu comigo, mas é realmente a proposta do filme, a mensagem que ele quis passar, foi o Coringa lá, do... Joaquin Phoenix. Isso, do Joaquin Phoenix. O que eu saí pensando de dentro do cinema quando eu assisti Coringa? Quantos Coringas nós criamos diariamente? Quantas pessoas nós tratamos pior que um bicho, e que daí a pessoa explode tudo e de repente a pessoa que é má. A pessoa que do nada... Sabe? Então é outra situação que eu me vi pensando muito. Quantos Coringas a sociedade cria diariamente, né? É por isso que eu gosto de cinema, por isso que eu falei aqui no início dessa pergunta um pouco mais pesada, né? De falando que cinema é, assim, arte, né? E que são situações que a gente precisa. E pegando esse trecho de polarização que você comentou, infelizmente, de estar nesse mundo polarizado, no Brasil, de opostos realmente, e as pessoas deixaram de ter realmente essa opinião própria, que a gente já comentou um pouquinho aqui. Tendo esse pensamento em vista, né, de que essas pessoas perderam esse senso crítica, eu faço o seguinte questionamento para você, começando dessa maneira. A sua maneira de se expressar, suas críticas, querendo ou não, pelo menos para alguma parcela, tem o poder aí de influenciar um determinado nicho de pessoas. Como que é para você expressar o seu ponto de vista, independente da produção, e ao mesmo tempo tentar deixar assim a própria pessoa tomar essa decisão, conforme você havia comentado? Que você não indica, né? Não vá assistir o filme, não vá. Como que você faz esse jogo aí de cintura? Eu sempre achei que você partia do pressuposto de que a crítica de uma pessoa é a opinião dela. Sempre achei. E eu achava que todo mundo sabia. Ultimamente, eu vi que as pessoas estão muito agressivas. Aí eu coloco minha crítica, vai um monte de gente xingar e falar: não vá pela opinião dele, vá assistir, ter a sua própria opinião. Eu achei que isso era de consenso comum. Você pode ver uma crítica e você pode achar, é uma crítica que eu gosto, talvez eu vou ou não. Agora, toda vez que eu faço uma crítica em vídeo, por causa de todas as ofensas, eu tenho que falar na crítica: gente, essa é a minha opinião pessoal, vá assistir o filme para ter a sua e depois me conta o que você achou. Porque crítica é isso, para mim sempre foi isso, mas as pessoas hoje em dia, elas não têm esse pressuposto que eu achei que era um consenso geral. Você pode ver uma coisa, mas não quer dizer que você tem que ir no cinema assistir ou não tem que. É a minha opinião que eu tô dando. Então eu deixo claro toda vez que eu faço um vídeo, essa é a minha opinião pessoal, vá assistir ou não. Porque as pessoas acham que você tem que fazer uma crítica. Não existe crítica sem opinião. Crítica sem opinião é a sinopse do filme. Não existe crítica parcial. A crítica é a sua opinião sobre aquilo. Então as pessoas, elas esqueceram, desaprenderam o que é uma crítica. E elas querem afrontar você daquilo que você sabe, você faz, sem nem ter assistido o filme. E é isso que me incomoda. Eu estou aberto a todo e qualquer tipo de discurso sobre cinema. Eu amo cinema. Então, se você chegar e falar: Renato, eu não concordo com a sua crítica, eu achei que o roteiro é ruim e tal, eu vou debater com você. Jura? E tudo bem, você gostou e eu não. Mas tem gente que fica agressiva sem nem ter assistido. Só crítica, nananã. E eu não entendo essas pessoas. Porque elas não viram, elas não vão ver, e elas estão te xingando por você dar sua opinião. Então eu acho que é gente que tem medo de se expressar ou que vai com manada. Se você falou que você gostou de um filme que as outras pessoas não gostaram, não. Caiu o Pix, não caiu o Pix. Tudo é motivo das pessoas se ofenderem. Gente, eu vou falar o que eu achei. Eu não recebo por aquilo. Porque se a pessoa só tem dinheiro para ir no cinema uma vez no mês, e aí eu me vender e falar que um filme é bom, mesmo eu não tendo achado, a pessoa não vai mais assistir minhas críticas. Então por que eu vou me vender? Claro que eu não vou. Só que as pessoas, elas sempre estão achando que existe uma teoria da conspiração por trás. Ele falou bem de Barbie porque é a agenda woke. Aí você vive numa paranoia. A pessoa acha que sempre existe alguma teoria ali. E não existe. As pessoas estão meio louquinhas da cabeça. Com certeza. Mas o que eu, pelo menos aqui nos nossos episódios, né? Eu sei que a gente perde seguidor, perde também, mas eu sempre ponto isso aí, gente.
simplesmente vá, tenha a sua opinião. Eu bato sempre nessas teclas, principalmente quando eu tento montar as minhas estratégias aqui para projetos futuros, situações assim. Espero que, pelo menos eu acredito, eu posso até ser um pouco ingênuo nisso, mas espero que pelo menos a mensagem chegue em quem deva chegar, que a gente possa pelo menos colocar um grãozinho de areia ali que possa mudar um pouco algumas situações nesse mundo que a gente vive. E falando em mudanças, eu gostaria de falar de um outro projeto seu, né? Que eu vi que eu confesso que esse eu ainda não consegui acompanhar como se deve, mas vocês agora têm um podcast também? Isso aí, querida. Me conta como que é agora esse novo espaço aí. É um programa com a Globout, é um podcast, videocast. Eu sempre estou na correria, mas eu queria ter um canal de conexão com os meus seguidores. Eu acho que eu preciso dar mais minha opinião, eu preciso falar as notícias da semana, e a gente, junto com a Globout, criou o Cinepapo, que é um programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 19h30, que eu falo as notícias da semana, as fofocas, que eu sei que todo mundo adora, dou dicas. Eu tô tentando descentralizar esse meu papel de só fazer crítica, porque hoje em dia você fazer crítica é uma profissão muito ingrata. As pessoas vão te odiar e tal. Então agora eu vou começar a dar mais dicas, eu vou começar a fazer mais notícias, porque eu acho que daí você agrada todo mundo. Então eu posso dar dicas de filme na Netflix que eu gostei, sem precisar necessariamente fazer a crítica. Sim. Porque hoje em dia as pessoas não assistem um vídeo de 5 minutos mais. Então, você fazer uma dica de 1 minuto e meio, você agrada mais pessoas, as pessoas não perdem a paciência com você, e eu acho que é o caminho hoje em dia. A linguagem da internet está mudando, e eu tô nessa há 24 anos, e eu descobri que eu vou ter que mudar também. Eu não vou ficar estagnado naquilo que eu faria, porque eu quero continuar fazendo o que eu amo, eu quero continuar conversando com as pessoas, e as pessoas hoje em dia, elas não querem mais um vídeo de 5 minutos, 10 minutos falando sobre o filme. Elas querem um vídeo de 1 minuto e meio, e tá tudo bem, e eu vou me atualizar, e eu vou fazer isso. E é isso o Cinepapo. Ele traz várias sketchzinhas numa dinâmica com mais ritmo para falar sobre isso. Olha, bacana. Esse eu prometo ver, conferir mais esse novo trabalho seu aí, porque eu gosto. Bom, sou suspeito pra falar de podcast, né, gente? Então eu curto, ainda mais que é sobre assuntos que eu já gosto. Nossa, não vejo a hora de conseguir me ajeitar minha agenda aqui pra conseguir te acompanhar nisso também. Meu querido, a gente tá chegando na reta final do nosso programa, aqui do nosso papo, e aqui nós temos um quadro chamado Papo Rápido, que nada mais é um jogo rápido de perguntas e respostas, só que tem um diferencial. Eu vou fazer a pergunta pra você e você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, só que não pode pensar, é o que vier na cabeça mesmo. Pode ser? Então fechou. Deixa eu abrir minha colinha aqui, senão o Alzheimer já viu. Pera aí. Aqui, ó. Uma mania. Vale pensar. Cara, tem que pensar. Não vale pensar. Perfeccionista. Boa. É uma mania boa. Um palavrão preferido. Aquele palavrão que do nada, a hora que você tá entre amigos, você solta pra exagerar alguma coisa. Qual que é? Caralho. Ótimo. Vamos pra próxima. Um desafio. Entrevistar Meryl Streep. Boa. Um elogio que te deixa encabulado. Um elogio que me deixa encabulado. Cara, elogio que me deixa... Ih, travou. Travei. Adoro suas críticas, mas elas não são engraçadas. Nossa. Não vou nem perguntar. Agora, um filme que todo mundo odiou e você gostou. The Flash e Thor, Amor e Trovão. São dois. The Flash eu adorei, tirando o CG, né? Enfim. Mas Amor e Trovão não foi. Não... Eu me diverti, eu fui com a expectativa baixa. Eu acho que expectativa mexe muito com o que você vai achar do filme. Bora lá pra próxima.
Uma série que te marcou. Desperate Housewives. Boa. Próxima aqui. Um filme ou série superestimado. Batman vs Superman. Também não vou entrar nos méritos. Ó, um personagem da cultura pop, pode, em geral, você escolha quem seja, pra sentar e tomar uma breja. Serena Van Der Woodson. Olha, Ou Blair Waldorf. nunca eu iria imaginar esses nomes. Jamais assumo. Nem na hora que eu tava pensando nas perguntinhas aqui, nunca. Mas, nossa, essa eu errei feio. Agora vamos no contrário. Um personagem da cultura pop pra você passar longe. Aquele cara que você vendo na mesma calçada que você atravessa a rua. Cara... Agora você me pegou. Ai... Pode ser qualquer personagem aí, não restringo. Tô pensando aqui. Sério, o filme? É? É? O Batman do Ben Affleck. Sério que você não curtiu, é? Não é o Ben Affleck, eu adoro o Ben Affleck, eu não gostei da escrita, eu achei que eles não aprofundaram o personagem. Cada filme, ele é uma coisa. Ah, é o isso é Batman verdade. amargo, é o Batman divertido. Não conseguiram criar ali uma personalidade. Meu Deus, vai. Vamos pros próximos Vou ser aqui. massacrado por essa. Não vai não. Tadinho. O melhor filme de todos os tempos. Titanic. Cafona, mas é, gente. Não, eu acho que ele teve seu papel. Eu acho que Titanic teve seu papel na história. Eu acho que ele tem tudo. Eu amo Vingadores, Guerra Infinita, mas eu acho que é um filme que tem... O Titanic tem drama, romance, ação. James Cameron é maravilhoso. Agora vamos no irmão mais novo aqui. A melhor série de todos os tempos. E agora? Nenhum sitcom? Cara, tem a Friends. Ah lá, falando nenhum sitcom? Porque geralmente as pessoas amam sitcom. É que eu tenho minhas comfort séries, que é Friends, Gossip Girl, Desperate Housewives. Eu sei que foge do comum, mas eu amo de paixão. Sempre que eu tô ruim, eu ponho pra assistir e me conforto. Não, tá ótimo. Isso é que importa. Indo pra próxima. Agora é em gênero. Terror ou suspense? Terror. Ação ou aventura? Aventura. Drama ou romance? Romance. Agora sim, essa vai gerar treta, tá? Marvel ou DC? Isso em filmes, tá? Marvel. Vamos chamar de Marvete. Eu acho que a DC no cinema eles não conseguiram. Eu gostava dos antigos, o Batman do Tim Burton, mas a Marvel conquistou no cinema. Até ali o fim, Vingadores Ultimato, aquilo foi impecável. Bora pra próxima agora, então. Essa aqui é um pouco clichê, mas, né, eu tenho que fazer. Star Wars ou Star Trek? Ai, cara, se eu falar... vou ser cancelado, perder minha carteirinha de nerd. Eu não sou fã de nenhuma das duas. Meu Mas Deus. Star Wars. Não, eu sei. Vou ser cancelado. Tá bom, beleza. Não, tá bom, eu sobrevivo, tô bem. Vou até... Hashtag cancelado. Imagina, faz parte. Bora pra próxima. HBO Max, Prime Video ou Netflix? Ixi. Eu gostava da Netflix, eu acho que a Netflix decaiu muito de catálogo. Mas eu acho que ela continua sendo a pioneira. Eu gosto muito do conteúdo do HBO Max da Prime Video, mas agora que eles estão começando, então tá começando, mas eu acho que o conteúdo é melhor do que o original da Netflix. Ó, agora eu tô indo pra... Cancelado de novo. Não, eu acho que nessa não. Eu acho que pras duas próximas eu acho que tem risco de cancelamento. E essa aqui é treta da brava. Todd ou Nescau? Cara, eu gostava de Nescau, eu odiava Todd, agora eu tô gostando de Todd, continuo gostando de Nescau, mas eles mudaram a fórmula do Nescau, e o Nescau tá muito doce.
Eu não sou muito tolerante a açúcar, então o Toddy ele tá um pouco menos doce. Ah, tá. Vou ficar com Todd, então. Nesquik, aquele, né? Nossa, essa você tirou do baú também. E agora a última. Não, penúltima, na verdade, porque a última nem é tanta pergunta assim. Mas essa aqui também gera treta. Biscoito ou bolacha? Agora eu tô aqui no Rio, então é biscoito. Em São Paulo é bolacha. Não, tô brincando, eu prefiro bolacha porque tem recheio. Biscoito pra mim é biscoito de polvilho e tal. Ai, não, tá bom, eu aceito, vai. E a última, só que essa aqui eu deixo você pensar. Essa aqui tem, beleza, pode pensar à vontade. Ser cinéfilo é? Ser cinéfilo é você gostar de filme, você gostar de arte, você ser mente aberta, você não ser preconceituoso, você ter empatia. Eu acho que ser cinéfilo é muito mais que você gostar de um filme ou não. É você ser aberto a conhecer novas histórias, novos mundos, sem preconceito. Perfeito. Melhor definição impossível. Meu querido, chegamos ao final do nosso papo, mas antes de encerrar, eu queria literalmente passar o microfone pra você, o palco é seu. Deixa um recadinho aí pra galera que ficou até o final do episódio, fala aí das suas redes sociais, se quiser falar um pouco mais do Cinepop, fica à vontade, o espaço é seu. Você que está aí acompanhando eu, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você, que não conhecia o meu trabalho, vá lá no cinepop.com.br ou nas redes sociais no Cinepop. Tem tudo sobre cinema, entrevista com atores, Tom Cruise, Henry Cavill, Mila Jovovich, Angelina Jolie, tem tudo lá. E eu queria agradecer o Bans por esse espaço. Eu amo falar sobre cinema, eu amo compartilhar o amor, porque para mim cinema é amor. Cinema é você alcançar pessoas e contar suas experiências, seus gostos, mesmo que às vezes não bata com o seu, é legal você Sim. conhecer coisas novas, você conhecer filmes novos. Pode às vezes não gostar, mas pelo menos você teve a experiência de conhecer. Muito obrigado e não esquece de seguir o Cinepop. Com Meu cerveja. querido, muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço. É um prazer enorme ter você aqui, Renato. Fiquei muito contente. Eu vou abrir um parênteses aqui, galera. Eu tava conversando com ele em off, porque eu acompanho o Cinepop há um bom tempo. Eu sou muito fã do trabalho do Renato. E, nossa, e quando surgiu a oportunidade da gente conversar, só pra vocês terem noção, esse papo tá pra acontecer já tem um tempinho. Né? Mas finalmente aconteceu, isso que importa. Então, assim, é um prazer, tanto profissional meu aqui pro podcast, quanto pro pessoal, tá aqui batendo esse papo com você. Foi muito gratificante pra mim, me diverti com as suas respostas. Adorei algumas. e espero que a galera de casa também tenha curtido pelo menos 1% do que eu curti, meu querido. Olha, na verdade, eu tenho que agradecer, gratidão aí por essa oportunidade. Gratidão mesmo. Muito obrigado, querido. Um beijão e um beijo pra você em casa. E eu queria deixar um beijo e a minha gratidão mesmo a vocês que estão nos acompanhando até o final. Então, lembrando que se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, deixa seu comentário lá, dá uma forcinha pra gente, nos curta lá também. Segue o nosso canal no YouTube. E claro, se você nos ouve pelos agregadores de podcast, deixa seu comentário lá nas nossas redes sociais, @BansPodNerd. E como eu costumo sempre dizer aqui antes de encerrar, eu e o Renato vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.